Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é uma história inventada. É um caso real. Imagine abrir a porta da sua casa e encontrar o impossível. Um objeto de guerra encostado num chão manchado e uma vida que não responde. Imagine que quem está ali, imóvel, não é um estranho, e que quem confessou pode estar ao seu lado, falando como se fosse um detalhe qualquer. Hoje vamos seguir esse caminho escuro, a entrada dos policiais, o cheiro de ferro na cena, as frases sussurradas nos telefonemas e as mensagens, que frias e textuais, foram como fósforos em gasolina. Segura o fôlego. Se você quer sentir o arrepio da investigação, fique até o fim. E, se ainda não for inscrito, junte-se à família Fragmentados. Era um dia comum na rua Jaguar Drive. O telefone toca, a voz do outro lado parece frágil demais para a notícia que traz. Em minutos, sirenes cortam a rotina. Ao chegar, os oficiais encontram algo que perturba até o mais calejado. Um quintal calmo, uma porta que range, uma garagem onde a tranquilidade foi rasgada. A porta é forçada. A imagem que surge não é apenas de violência, é de traição ao laço social. No centro, um objeto longo e frio. Ao redor, sinais claros de luta. A vítima, depois identificada como Grace Jennings, está sem vida. Não vamos reconstruir as imagens gráficas, o que importa é o impacto. A casa virou cena, a casa virou acusação. Por trás do ato, há pessoas com histórias que se cruzam, amores que viraram rivalidades, ciúmes que se transformaram em ódio. Grace, jovem, cercada por amigos, tinha uma vida que até então parecia normal. Kiara e Isaac, por outro lado, traziam nas conversas sinais de tensão crônica. As redes sociais, quando vasculhadas, mostram uma trilha, posts sombrios, vídeos que flertam com o macabro, mensagens que parecem brincadeiras, até que, postas em sequência, se revelam como peças de um projeto macabro. A tal Ghost surge nas falas de Kiara, uma ideia que afirma status mediante violência. Para quem acompanha atentamente, existem sinais de radicalização simbólica. E Isaac, em mensagens, aparece como alguém que incentiva e ao mesmo tempo parece temer as consequências. Essa combinação, incentivo e medo, é um catalisador perigoso. Não é só que dois jovens discutiam, é que suas palavras começaram a criar um roteiro letal. Os investigadores chegaram à cena com procedimentos padrões: fotografar, coletar, isolar. Mas este caso exigia outro tipo de busca. Não só impressões digitais ou amostras físicas, mas o rastro elétrico das vidas digitais. Mensagens, fotos, buscas, tudo convergia para um padrão. O que chamou a atenção foi a combinação entre o físico e o virtual. Instruções e comentários que, no papel frio de um chat, poderiam parecer distantes, mas que aqui ganhavam corpo. A polícia obteve acesso a celulares. Um deles, sem senha, abriu uma janela para conversas que soavam como um plano. Em investigação moderna, cada palavra tem peso. A diferença entre "eu sonhei" e "faça isso" pode ser decisiva. E aí, em uma sequência de conversas, veio a evidência que ligou a teoria à prática. No silêncio das salas de interrogatório, as vozes ecoam diferente. O detetive Javier Vigil empregou paciência e precisão. Deixar o suspeito falar, depois apertar com provas. As técnicas são frias, calculadas, porque a verdade, muitas vezes, se revela em descuidos. Isaac veio com a sensação de pânico e perda, uma performance plausível.
Ele disse que encontrou o corpo, que Kiara confessou. Mas as mensagens começaram a corroer sua versão. Palavras escritas, copiadas e guardadas desmontavam a narrativa que ele queria manter. Kiara tentou outra rota, confundir o tempo, dizer que havia lapsos, que havia outras vozes dentro dela. Alegou transtorno dissociativo. A estratégia seria convincente se houvesse um histórico médico consistente. Sem isso, soou como um ensaio, e sob pressão, ela acabou se revelando. Detalhes soltos, contradições e ingenuidades que os especialistas identificarão como tentativa de simular doença mental. Em um trecho-chave do interrogatório, Kiara menciona um grupo, sonhos e um impulso. A voz é calma, o conteúdo gelado. O horizonte do interrogador estava claro: tirar da retórica o que fosse comprovável e usar o resto para construir a linha do tempo. Com a junção de provas físicas e digitais, a promotoria traçou uma narrativa: planejamento, incitação e execução. Acusações por homicídio em primeiro grau e conspiração foram apresentadas. O contexto digital virou peça-chave. Kiara aceitou o plea deal em 2025, declarando-se culpada por homicídio de segundo grau em troca de cooperar contra Isaac. O pacto era duro, muitos anos de prisão em perspectiva. Isaac, por sua vez, inicialmente buscou acordos e depois recuou, optando por disputar a acusação. O processo seguiu, com datas empurradas e equipes legais em constante movimento. A justiça, nesse caso, não foi instantânea nem simples, mas a coleta de evidências e a estratégia investigativa mostraram que por trás do chamado e da confissão havia uma rede de intenções que pôde ser demonstrada em tribunal. O que nos resta depois do choque? Aprender. Identificar sinais, fascínio crescente por violência, normalização de conteúdo perturbador, encorajamento entre pares para atos extremos. Quando jovens buscam validação em grupos que celebram destruição, a comunidade precisa intervir. Pais, escolas e plataformas digitais têm papel central em detectar escaladas. Profissionais de saúde mental devem ser ouvidos. Denúncias pequenas podem ser o começo de algo maior. Prevenção não é castigo, é cuidado proativo. Gracie James não merecia ser reduzida a manchetes ou cliques. O que aconteceu naquela garagem foi um ponto de inflexão. Uma vida perdida, um processo legal complexo e lições duras sobre como a violência se infiltra em relações pessoais. Se você acompanha Fragmentados, sabe que nosso objetivo é entender e prevenir, não chocar por chocar. Inscreva-se, curta e compartilhe. Se você conhecer alguém que reage com fascínio à violência, encaminhe este vídeo como um alerta. Continue conosco. Informação salva mais de uma vida. Obrigado por assistir até aqui. Proteja quem você ama. Nos vemos no próximo episódio de Fragmentados.